Celebra-se hoje o Dia Mundial da Alimentação e por isso junta-se a nós nos estúdios da SIC em Matosinhos Alexandra Bento, presidente da Ordem dos Nutricionistas. Muito bom dia. Bom dia. Celebramos hoje o Dia Mundial da Alimentação e nos jornais portugueses temos logo a informação de que nós estamos a comer demais, sobretudo carne, estamos a comer o dobro do que precisamos. Enfim, isto para fazermos a distinção entre nós que estamos a comer demais, nós portugueses, e grande parte do mundo, ou o terceiro mundo que tem comida a menos. Exatamente, a ter insuficiência alimentar. De facto, nós por cá em Portugal persistimos num conjunto de erros alimentares que é urgente revertê-los. E desde logo temos um consumo excessivo do conjunto dos alimentos. Portanto, as balanças alimentares são instrumentos que nos permitem ver a disponibilidade de alimentos e o INE periodicamente agrupa anos desta disponibilidade alimentar e lança aquilo que é a conclusão em relação a esta disponibilidade de alimentos. A balança alimentar que se conheceu no dia de ontem, que agrega os dados de 2016 a 2020, permite-nos ver que nestes anos, neste conjunto de anos, de facto os portugueses têm disponível para consumo o dobro dos alimentos, se assim podemos dizer de uma forma genérica, o dobro dos alimentos daquilo que necessitam. E isto não é uma boa notícia, claramente. Se nos lembrarmos de alguns problemas de saúde que estão relacionados com os excessos alimentares, e eu lembro aqui só a obesidade, nós conseguimos perceber que se não conseguirmos trabalhar esta disponibilidade de alimentos para eles serem em quantidade e já agora em equilíbrio, aqueles que nós necessitamos suficientes para o dia alimentar, então nós não vamos no bom caminho. Portanto, em termos de resumo, o que nos diz esta balança alimentar do dia de hoje é que há disponibilidade energética a mais e depois há alguns alimentos que estão em quantidade excessiva, como dizia e bem, as carnes, mas por outro lado há alguns que estão em quantidade insuficiente e eu aqui dizia genericamente os produtos de origem vegetal. Claramente nós temos ainda insuficiência à mesa dos portugueses de fruta, de hortícolas e de leguminosas e portanto para quem nos ouve e está em casa neste Dia Mundial da Alimentação, que faça também a sua parte, porque o que eu acho que é... Desculpe interrompê-la. Se tivesse que, já está a fazê-lo, se tivesse de aconselhar cada um dos portugueses, sobretudo aqueles que consomem mais carne, o que diria? Que quantidade seria aconselhável e recomendável de carne, seja carne branca ou carne vermelha, durante a semana? Nos 7 dias da semana, quantas vezes se deveria consumir carne ou não? Exatamente. Ou substituí-la por outros... É assim, nós não necessitamos de comer carne todos os dias. Se o fizermos, devemos ser modestos, com uma quantidade que seja pequena, que não precisa de ocupar mais do que a palma da mão. Depois, além disso, dentro da carne, dizer carnes, há muitas carnes diferentes, desde as carnes vermelhas às carnes brancas, que devem estas últimas merecer a preferência dos portugueses. Deve também haver uma parte do dia alimentar que seja com o pescado, portanto, devemos variar, dito de outra forma, entre as carnes, entre o pescado e entre os ovos, e que são todos alimentos fornecedores de proteína, mas há outros alimentos que fornecem proteína não animal, como é o caso das leguminosas, e aqui eu dava uma nota para o acréscimo destas na alimentação dos portugueses. Deixe-me dizer-lhe uma outra coisa, que é o seguinte: se há responsabilidade de quem nos governa, nomeadamente da Assembleia da República e do Governo, para trazerem até nós um conjunto de medidas legislativas que de alguma forma facilitem aquilo que é a atitude alimentar dos portugueses, por outro lado, nós próprios também... Não estou a perceber. O que é que o Governo podia fazer para alterar o regime alimentar dos portugueses? Encarecer alguns produtos em detrimento de outros? Exato. Vou-lhe dar um exemplo, não estávamos aqui a conversar a manhã toda, não é? Mas vou-lhe dizer um exemplo muito simples e muito tangível. Esta balança alimentar diz que nos últimos anos decresceu o consumo de refrigerantes. Nestes anos em análise, 2016-2020, decresceu 4,4 pontos percentuais. Isto não se deve a um mero acaso. Isto deve-se, porventura, àquilo que foi o imposto, a taxação dos refrigerantes. O que é que eu quero dizer com isto? Que, de facto, quando nós temos um problema, sabemos que o temos e desenhamos medidas intencionalmente para combater aquele problema, e esta do açúcar, de facto, é bem expressiva e bem visível.
Problema: consumo excessivo de açúcar. A Assembleia da República e Governo trabalharam esta questão, saiu legislação específica para a taxação dos refrigerantes, os dados estão aqui bem patentes, houve diminuição do seu consumo nos últimos 4 anos. Portanto, o que é necessário é olhar para esta balança alimentar e para um conjunto de outros instrumentos, porque as balanças alimentares dão-nos disponibilidade, mas nós temos que ter outros instrumentos, nomeadamente os inquéritos alimentares nacionais, que nos dão claramente consumo, mas com todos os instrumentos que são possíveis para fazermos o diagnóstico da situação, é depois necessário que quem nos governa, leia-se a Assembleia da República e leia-se também o Governo, possam olhar para os problemas em concreto e desenhar medidas em concreto. Eu acho que é isto que se quer, uma responsabilidade conjunta passa por parte muito, do sobretudo, cidadão. pela educação, mais do que, se calhar, pela taxação, passa, sobretudo, e Também. inicialmente, como tudo Não na vida, só, mas pela também. educação, não é? Sim, As não pessoas só, não estão sim. suficientemente sensibilizadas. Sim, e passa por um alertadas. conjunto. O problema da alimentação é muito global. O problema da alimentação mexe em várias questões, desde logo questões económicas, porque nós temos que ter dinheiro suficiente para nos alimentarmos, desde logo mexe em questões sociais, nós temos que ter as condições necessárias para preparar, confeccionar as refeições e para as termos em ambiente que seja satisfatório para o efeito, desde logo questões educacionais e de literacia. Se nós não tivermos a literacia suficiente, nós não vamos conseguir fazer as escolhas alimentares que sejam devidas. E, portanto, a alimentação é verdadeiramente um problema global que exige medidas em todas as áreas governativas. É termos a alimentação em todas as políticas para que possamos ter portugueses que se alimentam melhor e possam ter um melhor estado de saúde. E obrigada por ter estado neste jornal, e é bom que nos lembremos, doutora, também que nós temos a possibilidade de fazer essa escolha. Há quem no mundo não tenha sequer essa possibilidade, nem sequer de alimentar-se convenientemente. Exatamente. Obrigada por ter Claramente. estado neste jornal.